Oi, galera, boa noite. Vamos então agora essa nossa aulinha de Brasil, né? Chegando um ponto, eu não tinha mais para onde correr, tive que procurar meus textos da faculdade. Hoje nós vamos ver um texto de um historiador muito famoso que se chama Fernando Novaes, tá? Ele faz muitos textos sobre a história do Brasil colonial, principalmente. Eu conheci esse cara, nem acredito, mas continuando. Ele é muito importante, os textos dele são muito importantes, tá? E ele escreveu esse livro, que se chama Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, tá bom? Eu não sei se vai dar para focar muito bem, mas é isso aqui. A gente vai trabalhar, no caso, né, o capítulo que eu tenho aqui, que é o capítulo 2, que vai tratar de uma maneira geral da crise do sistema, do antigo sistema colonial, tá bom? No capítulo 3 desse livro, eu encontrei o livro inteiro, depois eu mando para vocês, tá? Mas eu fiz questão de fazer, né, os meus apontamentos no próprio texto e vou mandar para vocês tanto o livro completo quanto os apontamentos que eu fiz, tá bom? Por quê? Para a gente poder entender um pouco melhor o que é esse sistema colonial, tá bom? Porque a organização desse sistema colonial foi responsável pelo seu fim, tá? É basicamente isso que ele vai tratar no decorrer do texto inteiro, tá? Ele vai, assim, devagarzinho, né? E às vezes muito repetidamente, tratar de quais são as características desse sistema, tá? E como essas características, por mais que num primeiro momento contribuíssem para o desenvolvimento do próprio sistema, contribuíram também para criar um problema para que ele mesmo se destruísse, tá bom? A visão dele, a gente precisa acostumar um pouco com isso, a visão que ele constrói é uma visão marxista. O que quer dizer isso? Ele estudou Karl Marx e ele achou por bem utilizar aquilo que o Karl Marx fala para explicar a nossa organização colonial. Estamos sendo anacrônicos? Estamos, mas utilizando uma coisa que é 2 séculos na frente para explicar uma coisa muito anterior? Sim, mas a gente vai ver que ele tem as suas razões, tá? Então, ele vai começar falando para a gente, né, de como é feito, né, qual que é a dinâmica e a estrutura desse sistema. O primeiro ponto desse sistema é a colonização realmente como um sistema. O que quer dizer isso? O sistema colonial ele se apresenta como um conjunto das relações entre as metrópoles e as suas respectivas colônias, num dado período de história da colonização, tá bom? O que quer dizer isso? Ele está mostrando para a gente qual que é o recorte temporal que ele está fazendo. Porque a colonização, de certa maneira, ela existiu em vários momentos da nossa história. Só que a gente precisa entender que cada momento histórico guarda suas determinadas características. E isso é muito importante para a gente entender. O sistema colonial que a gente vai tratar é o antigo sistema colonial da era mercantilista. O que quer dizer isso? Esse sistema colonial, esse processo de colonização aconteceu dentro de uma organização mercantilista. O que é ser mercantilista? É fazer comércio, tá bom? E só nisso a gente já tem um problema. A gente vai ver conforme for passando o texto, tá bom? Então, o que a gente tem aí? É um sistema colonial no mercantilismo que dá sentido à colonização europeia entre os descobrimentos marítimos e a Revolução Industrial. Então, o recorte que ele faz é primeiros descobrimentos até a Revolução Industrial. E isso é muito importante, porque é um momento de transição entre a Idade Média e o capitalismo industrial. É um momento pré-capitalista aí que vai ser o organizador de toda a ordem capitalista, tá bom? É basicamente isso. Então, nós temos aí que, apesar de cada metrópole tratar a sua colônia de uma maneira,
de cada metrópole ter uma forma de se organizar, no geral, a gente tem características que permanecem apesar da mudança das metrópoles, tá bom? Então, independente se a gente tem a Espanha, se a gente tem Portugal, se a gente tem a França, a Inglaterra, a Holanda, etc., elas vão acabar tendo algumas permanências, tá bom? E quais seriam elas? As relações coloniais podem, na realidade, ser aprendidas em dois níveis. Primeiro, na extensão legislativa ultramarina das várias potências colonizadoras. E segundo, no movimento concreto de circulação de umas para as outras, isso é, no comércio que fazem entre si, tá bom? O que era essa legislação colonial? Era ordenar as relações e colocar objetivos, tá bom? O que é, então, a colônia para essas metrópoles? Tá? O que ela era, né? Qual que era a importância que essa colônia tinha para essas metrópoles? Eles teorizam, né, que a posição das colônias no quadro da vida econômica dos estados europeus, né, peraí que eu preciso pegar aqui desde o começo. Os corifeus da economia mercantilista teorizavam a posição e a função das colônias no quadro da vida econômica nos estados europeus. Fixam, assim, num plano mais abstrato, os fins e objetivos visados nos empreendimentos coloniais. E a legislação não faz, na realidade, mais que tentar levar à prática os princípios formulados pela teoria mercantilista. O que é essa teoria mercantilista? Se a gente quer fazer comércio, qual que é o nosso objetivo final? É ter lucro, tá? Então, o que importa é que eu tenha lucro, sempre. Então, a questão aqui é que as colônias deviam constituir um fator essencial do desenvolvimento econômico da metrópole, tá? Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil não ficar me prendendo tanto ao texto, tá bom? Eu acho que eu vou acabar voltando e voltando, mas vamos ver se eu consigo construir tudo isso para vocês, tá? Então, qual que é a primeira questão aí que a gente estava vendo, que é a colonização como sistema? Lucro. Lucro é a palavra de ordem, né, para esse momento, tá bom? Por quê? Para eles, nesse momento, o lucro ele é medido, tá, na ideia metalista. Então, se eu tenho ouro, eu tenho lucro, tá? Por isso que nesse momento era muito importante você encontrar jazidas de ouro e de outros metais, tá bom? Então, como é que a gente tem aí, então? Como é que estava sendo organizada essa vida das metrópoles? As metrópoles, nesse momento de descobrimento do capitalismo industrial, elas estão tendo um Estado absolutista centralizado, uma sociedade dividida em estamentos e um capitalismo mercantil. O que esse capitalismo mercantil faz? Ele vai contribuir para que as manufaturas comecem a existir, né? Que são aquelas pré-indústrias. A saída da galera da Idade Média, dos feudos e vindo para as cidades faz com que comece a existir uma classe nova para, como é que se diz? Como mão de obra e como. Oh, meu Deus! Ela vai ser aquela que vai movimentar. Que ela vai ser a mão de obra e também vai ser aquela que vai consumir os produtos, tá bom? Então, a gente tem aí então uma situação onde começa a se ter uma expansão econômica dessas metrópoles, tá bom? Que eles começam aí a se organizar. Então, a gente tem o absolutismo, a sociedade estamental, o capitalismo comercial, política mercantilista, a expansão ultramarina e colonial são, portanto, partes de um todo. Interagem reversivamente nesse complexo que se poderia chamar, mantendo o termo da tradição, antigo regime. Então, a gente tem aí no antigo regime uma centralidade na mão dessas colônias, que vão fazer, dessas metrópoles, que vão fazer de tudo para sempre ter cada vez mais lucro, tá?
porque a gente vai começando a ter a criação de alguns estados nacionais, né? Entre eles Portugal como primeiro. Então, eles vão fazer de tudo para o melhor sustento da sua população, o melhor para o seu país. Então, eles organizavam, né, o comércio para que isso acontecesse, tá bom? Então, né, então o que eles estavam visando nesse primeiro momento era o lucro. O primeiro problema que a gente encontra com isso é que essa metrópole não tem dinheiro suficiente para bancar aquilo que ela queria fazer. E aí, o que ela faz? Ela começa a conceder para algumas pessoas que têm dinheiro, permitindo que ela entre, né, dentro da organização do comércio, porque no primeiro momento a gente tem a passagem, né, de Portugal pelo Cabo da Boa Esperança para se chegar às Índias, e nesse primeiro momento Portugal meio que toma conta de tudo, né? Somente ele pode fazer a exportação, somente ele pode mandar os navios para a Índia. Se você quiser ter o produto da Índia, você tem que comprar com Portugal e assim por diante. No momento em que ele abre as pernas para que outras pessoas entrem nisso, para que ele consiga ter mais lucro, meio que o tiro sai pela culatra, porque isso meio que abre um precedente para que todo mundo comece a querer ter acesso, né, a essa comercialização. E por conta disso, Portugal tem que se proteger, não tem muito o que ela fazer, ela precisa se proteger, né? Que é essa questão do exclusivo metropolitano. Somente é, somente com a metrópole que a colônia tinha que se comunicar. É basicamente o quê? Voltando então um pouco. O rei de Portugal, que era o único empresário, ele concede a exploração a empresas italianas do Flandres e da Antuérpia, que são financiadores desse mesmo rei. Então, na hora que ele deixa essa galera ir, ele está pegando dinheiro também para que ele possa continuar a fazer aquilo que ele fazia. Só que ele começa a usar esse dinheiro que ele recebe, em vez dele aumentar, né, as suas chances ali nesse comércio, ele usa para outras despesas. E isso enfraquece a empresa portuguesa de comércio. E por não investir esse dinheiro no comércio com o Oriente, tá? Então, acaba que isso entra causa uma desvantagem nesse exclusivo, né? Que ele vai tentar solucionar no momento em que ele começa a ter contato com o Brasil, tá? Aí a gente tem todo um vai e volta aí com a questão de União Ibérica, Espanha, né, que não se dava com holandeses, mas Portugal se dava com os holandeses, e que não sei que tem. Então, assim, é toda uma questão que vocês podem ver um pouco melhor no texto, tá? Mas, então vamos voltar um pouquinho aí, então. O que basicamente a gente está querendo, então? Que se tivesse o acúmulo, né, desse dinheirinho, né, que vinha das colônias, para se ter um lucro e que isso fosse exclusivo da metrópole, tá bom? Porque aí, basicamente, o que a metrópole fazia? Vamos ver se eu consigo desenhar isso para vocês. Acho que eu consigo fazer até aqui na tela, vamos ver. É. É basicamente assim, gente. Que eu acho que fica visualmente melhor para entender. Nós temos, então, aqui a metrópole, né? Um pouco a letra. Então, a gente tem a metrópole. Essa metrópole, ela tem uma organização social, tá bom? Organização social livre, tá? Permite comércio e consumo. Isso é o que acontecia na metrópole, tá? Aí nós temos a colônia. O que essa colônia vai ser para essa metrópole? Ela vai ser fonte
de matéria-prima, vou colocar assim, tá bom? Matéria-prima, daquilo que não é produzido na metrópole, tá? E fonte também de lucro. Porque o que que acontece? A gente tem, então, aqui assim, ó. Ai, meu Deus, vai ficar muito feio, mas tudo bem. Então, a gente tem aqui o Brasil e aqui nós temos Portugal. Portugal manda para o Brasil aquilo que a gente não pode produzir. Por quê? Porque tem que ser exclusivo da metrópole. E como é que vem essa fonte de renda aqui para Portugal? Como que essa segunda flecha aqui, ela é cada vez mais gordinha, vamos dizer assim. O produto aqui, quando é comprado na colônia, ele é comprado quase a preço de custo. Chegou-se um momento que ele era comprado a preço de custo. Quando ele chega na metrópole, ele é. Você pega esse dinheirinho aqui que chegou pequenininho e transforma ele num dinheirão, basicamente. Né? Porque aí eles fazem esse preço crescer exorbitantemente e isso gera muitos lucros. Gera esse lucro, tá? Esse lucro aqui na metrópole que todo mundo estava buscando, que todo mundo queria enriquecer. Por que todo mundo queria enriquecer? Para que a metrópole desenvolvesse. Se a metrópole desenvolvesse, esse consumo e comércio aqui ia ser sempre maior, ia sempre ter mais dinheiro. Então, esse financiamento que a colônia gerava aqui, né, com esse lucro aqui, contribuía para que essa sociedade livre aqui se mantivesse, tá bom? É basicamente isso. E conforme a coisa vai se desenvolvendo, é muito importante, né, que essa metrópole se mantenha exclusiva com essa colônia, para que esse lucro volte sempre para a metrópole, tá? E é muito importante também que a colônia produza sempre mais, tá? Então aqui a produção aqui, produção da colônia, ela tem que ser cada vez maior. É isso que importa, ela tem que ser cada vez maior para ela dar conta que esse lucro cresça, para que essa sociedade livre cresça. Então tá todo mundo querendo crescer aqui, tá bom? Só que aí o que que acontece? Conforme vai se tendo esse desenvolvimento, a gente vai tendo um desenvolvimento tecnológico também. Então, se a gente tem um desenvolvimento tecnológico, o que que a gente vai ter? Então, vamos lá, desenvolvimento tecnológico. Ele vai gerar para nós um aumento de mercadorias. Se eu tenho um aumento de mercadorias, eu preciso ter um aumento dos consumidores. Porque essa sociedade aqui livre não está dando mais conta. É muita mercadoria para pouca gente. Então, o que que começa a acontecer? A gente precisa de mais gente para consumir. Porque o próprio sistema foi sendo construído para que esse lucro fosse alcançado, para que se tivesse mais desenvolvimento, e se tem mais desenvolvimento, a gente precisa que também tenha mais consumo. Só que isso não estava dando certo. Por quê? Qual que é a questão chave para que isso não tenha mais, para que esse consumo não seja maior? Porque a gente não podia ter aqui na colônia um mercado consumidor. Não tinha como. Por que não tinha como? Porque se eu tenho um mercado consumidor, de alguma forma ele aprendeu a fazer os objetos de consumo dele. Porque assim, quando você chegava na colônia, você tinha o que em abundância? Terras.
Você tinha terras em abundância e pessoas livres, elas iam tomar posse dessas terras. E elas iam começar a se tornar autossuficientes. Ou seja, elas não iriam mais contribuir para a lucratividade da metrópole, ou seja, elas não iriam ser um mercado consumidor na metrópole. Tudo bem? Então, nós não podemos ter pessoas livres na colônia. Se nós não podemos ter pessoas livres na colônia, nós temos então que ter escravos. E de que maneira esses escravos contribuíam para um sistema que lá na sua origem é livre? Vocês entendem as contradições? A gente tem um sistema escravocrata sendo a fornalha de um sistema livre, tá? O Fernando Novaes deixa isso muito claro. É uma coisa meio que descabida isso não dava certo. Porque você precisava ter esse mercado consumidor se você queria se desenvolver e ter lucro. Mas, ao mesmo tempo, a metrópole não podia deixar que essa colônia tivesse mercado consumidor. Porque na hora que ela se tornasse livre para ter esse mercado consumidor, ela não responderia mais à metrópole. Então, por isso que a escravidão foi importante, para permitir um ordenamento e um cerceamento daqueles que iriam garantir o lucro da metrópole e também para garantir aquela superprodução que eu falei para vocês aqui, tá? Essa superprodução aqui, ela só é garantida pelo escravo, tá? Então, o escravo, ele garante tanto uma ordem quanto uma produção. Só que esse sistema livre aqui, ó, ele não começa a conseguir se manter, porque o aumento da mercadoria e a necessidade de mais consumidores não está acontecendo, né? Como a gente não tem mais consumidores, a gente não consegue, então, ter o lucro. Então, ele começa a não conseguir mais se sustentar, né? Porque a tecnologia e o desenvolvimento fizeram com que esse sistema não se sustente mais, tá? E aí nós chegamos, então, naquilo que ele vai falar, então, que é a crise do mercantilismo, né? Desse colonialismo mercantilista. Que ele surge por duas razões. Porque, primeira, o colonialismo ele é praticamente predatório. Ele vai querer comer tudo aquilo que se tem, independente de onde seja, tá? E ele vai sempre querer consumir aquilo que está ali. Só que vai chegar um ponto que não tem mais como você consumir aquilo que acaba, né? Então a gente tem essa primeira situação. E a segunda situação é que a economia colonial mercantilista escravista tem necessariamente um mercado interno muito pequeno. Isso significava no conjunto do sistema que a economia colonial ficava ainda mais dependente da economia metropolitana. Ok, existia essa dependência, só que o mercado ele era muito pequeno. Ele não dava conta daquela alta demanda das mercadorias que iam surgindo por conta do desenvolvimento. Então, a dinâmica do sistema, ao funcionar plenamente, vai criando ao mesmo tempo as condições de sua crise e superação. Junto com toda essa questão econômica que a gente viu aqui, a gente tem o iluminismo chegando aí, galera. E aí a coisa explode. Porque, vamos dizer assim, a gente tem o iluminismo ali, mas os Estados Unidos taca a bomba nesse celeiro, né? Porque ele rompe com o pacto colonial, com essa coisa do exclusivismo, da busca do lucro. E na hora que os Estados Unidos rompem com isso, eles dão a fagulha para que todo o restante do sistema vá pelos ares, tá bom? Eu quis sair um pouco do texto, né, no sentido assim, de seguir ele realmente, porque eu acho que fica um pouco mais fácil para se entender. Eu desculpo os desenhos toscos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Por favor, qualquer dúvida vocês me perguntem, porque esse texto é muito interessante, tá? Deem uma olhada depois lá nas minhas considerações que eu fiz no decorrer do texto, que às vezes posso ajudar vocês a entender, tá bom? Mas qualquer dúvida eu estou aí. E mais uma vez me perdoem pelo atraso, tá bom? Muito obrigada e bom fim de semana.